1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Depois nós vamos pular para o 12 e aí nós vamos ler até o 20. Então só o versículo 3 do 15 e depois pulamos para o 12. Amém? A palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 3 diz assim: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém. Obrigado, Pai, pela porção dessa palavra, que o Senhor possa falar com os nossos corações nessa manhã, que nós possamos aprender ainda mais e comer ainda mais dessa vida da Tua palavra, que a Tua palavra também ressuscita, a Tua palavra também levanta, porque a palavra é o próprio verbo, é o Jesus ressurrecto aqui no nosso meio, essa palavra que vai ser pregada. Amém? Você pode se sentar. Então, querido, hoje se celebra a Páscoa, não mais a Páscoa como era no Velho Testamento, porque a Páscoa dos judeus hoje, eles lembram a saída do Egito, na 10ª praga, onde o anjo destruidor, que ia matar todo o primogênito dos animais e o primogênito da família também, da casa, ele passaria por cima das casas que teria o sangue passado nas vergas das portas. Então instituiu-se a Páscoa, que todos os anos lembrariam de geração em geração esse episódio. Mas quando Jesus celebrou na Páscoa a última ceia, ele estava instituindo a Páscoa de uma nova maneira. Agora ele era o Cordeiro Pascal, ele é o sangue que foi passado em nossas vidas para que a morte não nos destrua. Então por isso que a Bíblia fala que o Velho Testamento é só sombra das coisas que se cumpririam todas em Cristo. E hoje se celebra a Páscoa. E nós lembramos, querido, é do sacrifício que o Cordeiro Pascal fez por cada um de nós. Amém? Porque a morte não está mais em nós, mas temos em nós a vida, temos a vida daquele que ressuscitou. Amém? A vida está em você. E mesmo que um dia você morra, você tem uma promessa, e eu tenho uma promessa, que nós vamos nos levantar vivos do túmulo, assim como Jesus levantou. Jesus veio para dividir tudo que Ele, como um homem, conquistou, o qual nós não teríamos poder de conquistar. Tudo que Ele conquistou para dizer para a igreja: eu estou passando tudo para vocês, vida eterna, ressurreição, corpo de glória, e vai por aí afora, tudo que Ele tem preparado para nós, porque Ele quis dividir conosco tudo aquilo que é dEle. Por isso que a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus. Amém? Eu quero falar nessa manhã, claro, sobre a ressurreição, querido. Algumas coisas que nós aprendemos na Bíblia que é lindo sobre a ressurreição. E nós vamos ver que a ressurreição fala da maior vitória, da maior conquista que já se teve nessa terra. Hoje, se você perguntar para o homem o que é conquista, ele vai dizer: é eu casar com uma mulher linda, é ter um carro na garagem, é a ciência que está evoluindo, isso é conquista. A medicina, né, que está fazendo coisas aí assombrosas, o homem que vai para a lua,
Pode ser tanta coisa, querido. Mas o que adianta tudo isso se depois o cientista morre? O Einstein morreu, tantos cientistas morreram, e tantas pessoas que conquistaram e não estão mais entre nós. Do que adianta? A morte, ela estraga todas essas coisas. O cara ganha dinheiro, não é para ele gastar, é para quem fica. Porque a morte estraga, a morte faz interromper tudo isso. E nós como igreja cremos que a maior conquista foi Jesus ter conquistado para nós e ter vencido para nós o nosso maior inimigo da humanidade, a morte. A ciência ela pode descobrir o que quiser, querido. Uma coisa que a ciência nunca vai conquistar, e ela nunca vai conseguir fazer, é que o homem seja eterno. Estão tentando, vão ficar tentando trilhões de anos se existir terra aqui e não vão conseguir achar. Sabe por quê? Romanos 6:23 responde. O que diz lá? O salário não adianta. O homem, enquanto ele não parar de pecar e enquanto ele não for santificado por Jesus, não tem solução. A maior conquista, querido, para nós é a ressurreição. Eu sei que muita gente vem na igreja e tem essa mentalidade errada, que vem para conquistar, que vem para ganhar. Querido, a maior conquista é que nós vamos viver eternamente com Ele, com o corpo ressurrecto, junto com Ele, nessa vitória, nessa conquista. Amém? 1 Coríntios 15:44 diz assim, ó: tragada foi a morte pela vitória. Ó, 4.000 anos de história. E todo mundo que nascia morria, todo mundo que nascia morria, todo mundo que nascia morria. A hora que a morte encontrou com o Nazareno, filho de Maria e José, Jesus venceu ela no ringue, querido. Ele diz: eu vou mostrar para você, a minha vida vai te tragar, a vida que há em mim vai te tragar. Eu sou Deus. Eu sou Deus. E ela perdeu. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Amém, querido? Eu acho que a maior vitória para cada um de nós, se nós morrermos, é um dia nós levantarmos da sepultura. Mas se nós estivermos vivos até a volta de Cristo, é a glorificação do nosso corpo num piscar de olho, e subiremos com Ele para sempre. É como transformar um Chevetinho 74 numa Ferrari. Pensou? É isso que Deus vai fazer com o nosso corpo. Aquele carrinho velho, né, que cansa, que dá, e às vezes fica doente, entra um cisco no carburador, e uma hora é vela queimada, outro óleo tem que... Aí Jesus vem e num piscar de óleo, transforma esse chevetinho. Se alguém tem chevetinho aqui, não fica bravo comigo. Um chevetinho, numa Ferrari de última geração. Um corpo glorificado. Um corpo igual ao de Cristo. Um corpo que nunca mais vai ter tendência de pecar. Uma mente que vai funcionar 100%. Tudo. Porque Jesus trouxe essa maior conquista para cada um de nós. Querido, você já conquistou isso, viu? Você que já tem Cristo Jesus, já tem essa conquista para você. A ressurreição já faz parte da sua vida. Glória a Deus. E nós entendemos também na ressurreição, a ressurreição nada mais é do que Deus dizendo assim: eu aceitei seu sacrifício. Porque se Jesus tivesse uma mancha, um só pecado em toda a sua vida, ele não seria. Gente, eu fico pensando, como que um homem vivendo na carne, viveu 33 anos e não teve um pecado? A gente não consegue viver. Toda hora a gente está pisando na bola. Não são pecados terríveis, mas sempre a gente tem alguma coisinha aí que a gente dá uma escorregada. Gente, ele viveu 33 anos sem pecar. E a ressurreição é prova do quê? Quando Jesus subiu, derramou seu sangue, ele foi à sepultura. Mas ele só ficou 3 dias por causa da humanidade saber que depois de 3 dias não tem como alguém estar vivo. Porque ele poderia morrer e ressuscitar na mesma hora. Como dizer, mas ele não morreu ainda. Tá? Porque ele foi traspassado, né? O coração dele foi furado. É claro, o soldado sabia, esse cara está morto mesmo. Depois de 3 dias, ele levanta. Por que ele levantou? Por que Deus levantou ele da sepultura para dizer: humanidade, eu aceitei
o sacrifício do Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa é a boa nova para nós. Amém? E por que ele ressuscitou? Por causa da nossa morte. Por causa da nossa morte. E ele também morreu porque ele levou os nossos pecados. O salário do pecado, o que é mesmo? A morte. O pecado foi lançado nele. Ele morreu. Ele morreu também, tanto fisicamente, ele morreu de tudo quanto é jeito, querido. Ele levou todas as nossas maldições. Então, ele viveu a nossa vida e morreu a nossa morte. Para que nós pudéssemos morrer a sua morte e viver a sua vida. Porque a Bíblia diz, querido, que nós também morremos com ele lá. E fomos com ele para a sepultura. Mas quando ele se levanta, levanta com ele a sua igreja santa. A sua igreja escolhida, a sua noiva levanta com ele. Amém? Glória a Deus. A ressurreição trouxe, na realidade, para a igreja, uma revolução, querido. Por quê? Quem que se colocava na cruz? Então tinha uma pessoa lá que queria fazer uma revolução, um motim, alguma coisa que ia interferir no Império Romano. Eles diziam, cara, pendura esses caras numa cruz e deixa eles ficar ali, ó, agonizando, e todo mundo vem a ver o que acontece. Quem quer se levantar contra o Império, quem quer se levantar contra autoridades da cidade, contra qualquer coisa. Só que colocaram o homem errado ali, né? Para nós foi o homem certo, para eles foi o homem errado. Aí colocaram Jesus na cruz e diz, agora acabou essa heresia, agora acabou esse povinho que fica dizendo que ele é Messias, que é filho de Deus, acabou essa história. Querido, acabou nada, depois de 3 dias começa a história. Porque aí ele começa a aparecer, ressurrecto no caminho de Emaús, para as mulheres, para os discípulos, e 40 dias ele fica com eles, aparecendo, o Espírito Santo desce em Pentecostes, e por causa dessa ressurreição, aconteceu uma revolução. Aquilo que o Império Romano não queria que acontecesse, agora que aconteceu. Porque ele ressuscitou. E a igreja começou a multiplicar-se e a se espalhar. E cresceu tanto que lá pelo século III, o Constantino, o imperador romano, ele acabou fazendo com que a religião, a cristandade se tornasse uma religião oficial do seu império. Então a ressurreição de Jesus trouxe uma revolução. Até hoje a igreja está aqui, nós estamos aqui. Não para dizer apenas que somos igreja, para continuar manifestando a glória de Jesus. Amém? Porque Jesus ressuscitou e ele entrou na nossa vida e ele continuou. Sabe o que aconteceu ali na cruz, querido? Quando ele morre e ressuscita, na realidade, ele começou a multiplicar ele mesmo dentro das pessoas. Então cada pessoa era mais um Cristo que estava incomandando o império. Era mais um Cristo que estava incomandando as autoridades eclesiásticas. Pedro fazendo milagre lá no Templo Formosa. Os sacerdotes ficaram incomodados, prenderam, soltaram, prenderam de novo. O anjo vai lá e solta e continua crescendo. Porque cada um ali era uma cópia de Cristo. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu sou cópia, está aqui dentro de mim, eu tenho, eu dou para você, levanta e anda. Então aconteceu uma revolução. E até hoje existe essa revolução, que os psiquiatras, os sociólogos, a medicina, não consegue entender tantas coisas que acontecem no meio de quem crê em Cristo Jesus, que tantas pessoas são recuperadas, tantas pessoas recebendo milagre. Sabe por quê? É a revolução. Você e eu somos cópia de Cristo. Amém? Nós estamos aqui para revolucionar essa terra. É para mostrar para as trevas que aqui há luz. E a vida, ninguém pode vencer a vida que está em nós. Aí mataram Estevão apedrejado, dizia agora... Sabe, eles foram tentando, querido, quanto mais tentava, mais piorava. Já viu aquela coisa, quanto você mais tenta arrumar, mais estraga? Para não falar outra coisa, que tem outro ditado, mas um pouquinho pior aí. A cruz não adiantou, eles começaram, vamos matar um deles. Aí pegaram Estevão e apedrejaram. Aí você sabe o que aconteceu? O Paulo, que estava ali consentindo a morte de Estevão, é como se Deus tivesse assim, o sangue dele vai regar o seu ministério. Você vai ver o que eu vou fazer com você agora, Paulo. E Paulo nem sabia de nada, né? E aí, querido, quem que pregou o evangelho para o mundo da época? O Paulo, que consentiu a morte de Estevão. Isso é revolução, é cópia. Eu vou fazer uma cópia, eu vou colocar minha cópia dentro de você, Paulo. Você vai ver o que você vai ser. Aí Paulo saiu dali e diz, esse negócio está bom, vamos prender mais gente, vamos para Damasco. Por quê?
depois dali se espalhou os crentes, e muitos de Jerusalém foi para Damasco. Ele diz, eu vou lá buscar esses caras e vou trazer de volta. Só que indo pelo caminho, Jesus aparece para ele. E ele entende que Jesus é o Senhor. E ele fica cego 3 dias. Depois de 3 dias, Ananias ora para ele. E dali, ele começa a pregar a cópia de Jesus, revolução. E prega aqui, prega lá, e ganha. E vai para Atenas, e vai para Chipre, e vai para tudo quanto é lugar, dizendo que Jesus é o Senhor. E que Jesus ressuscitou de verdade, porque ele viu no caminho de Damasco. Isso é revolução. Amém? A cruz trouxe essa revolução para nós, querido. Ninguém vai parar a gente. Se tiver vida dentro de nós, ninguém para a gente. A gente continua falando de Cristo, a gente continua tirando gente das trevas. A maior obra que existe é tirar pessoas das trevas. Não tem coisa mais maravilhosa do que isso, querido. Amém? E você é cópia de Cristo. Jesus está em você. Deixa Ele usar os seus membros para a justiça de Deus. Amém? Outra coisa que está em Atos 2,32, a ressurreição nos fez morada do Altíssimo. E Pedro vai pregar na sua primeira pregação, ali na festa de Pentecostes. E este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Primeiro ele fala da ressurreição, porque aí vem a bênção também. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Se Jesus não ressuscita e não vai para o Pai, nós não seríamos morada do Altíssimo. Querido, presta atenção num privilégio. No Velho Testamento, só reis tinham a presença do Espírito Santo. Só sacerdotes que ministravam no templo tinham a habitação, era a habitação de Deus. Só profetas e mais ninguém. Aí Jesus disse assim, mas na minha ressurreição, eu vou fazer de todo o meu povo, reis, profetas e sacerdotes. E eu virei e habitarei dentro deles. Eu não quero mais estar em templos, eu não quero estar mais atrás de cortinas. Por isso quando Jesus morre na cruz, o véu do templo é rasgado de cima a baixo, dizendo, olha, aqui não é o meu lugar. Eu fiquei até agora aqui provisoriamente, mas o que eu quero é entrar na vida das pessoas. E hoje o templo não é tijolos e cimento, o templo é carne e sangue, é você, sou eu. E nós não nos relacionamos, não temos relacionamentos com cimento e tijolos, nós temos relacionamento com aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, olha que honra, querido, você foi escolhido e eu para ser aonde Deus quer habitar. Deus está também porque Ele é Deus lá no trono, sentado na glória? Está. Mas você pode ter certeza que o lugar que Ele mais gosta de ficar é dentro de você. E Ele fica aí 24 horas suportando você e eu. E dizendo, eu te amo, eu te quero, eu quero mais do seu coração, eu quero mais da sua vida, eu quero você comigo. Eu quero encher o seu templo da minha glória. Amém? Porque muito mais que encher o ambiente da glória dEle, Ele quer encher o templo de carne e sangue da glória dEle. Porque Ele enche o ambiente, querido. Você pode ir em qualquer lugar, se você vem vindo da rua, quando o culto já começou, a hora que você entra da porta para dentro, em qualquer lugar que tiver um culto, que estão cultuando a Deus, você sente um ambiente diferente, é um ambiente de glória. Isso é muito bom. Mas não adianta só ter o ambiente de glória se as pessoas não deixam a glória também entrar nesse ambiente, que é o ambiente dEle. Amém? Você está entendendo? Outra coisa que é importantíssima. Nós sabemos, olha, presta atenção. Ele morreu e ressuscitou para voltarmos à nossa posição de origem. Diz assim comigo, posição de origem. E lugar de origem. Diz lugar de origem. Ó, posição de origem e lugar de origem. Por isso que Ele ressuscitou. E vamos falar sobre isso. Então vamos levar... A ressurreição nos levou à nossa posição de origem. Qual que é a nossa posição de origem, querido? Se você votar no Ed, você vai entender qual é a posição de origem. É voltarmos a ser filhos de Deus. Então por que Jesus ressuscitou? Para trazer as pessoas de volta como Adão foi, filho de Deus de verdade. Então a ressurreição nos leva a esse lugar de origem. Eu acho que eu li até esse versículo aqui na quinta-feira. Vede, no 1 João 3,1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai,
a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Diz assim comigo: e de fato somos filhos de Deus. Então, toda vez que uma pessoa aceita Jesus como Salvador, a ressurreição de Jesus regenera o espírito dela e leva o espírito dela na posição de Adão antes de pecar. Vocês entenderam o que eu falei? Hã? Você viu que ficou até meio espiritual quando eu falei aí. Voz que vem do céu. Meus filhos, eu vou profetizar, põe um eco. Meus filhos. Parece a voz do Cid Moreira, né? Então o que acontece? Aceitou Jesus como Salvador, por causa da ressurreição dele. Nosso espírito ressuscita. E a gente volta numa posição de Adão antes de pecar, que era a nossa posição de origem, era como Deus queria que fosse. Então nós voltamos para aquele lugar. Amém? Tem até lá no Lucas 3,38, bem no finalzinho, vai falar da genealogia de Maria. O Mateus começa em Abraão e fala da genealogia de José. De Abraão nasceu não sei quem, até chegar em Jesus, para confirmar que ele era o Messias que passou por Davi. Aí quando vai Lucas, ele fala da genealogia de Maria, que é mãe de Jesus. E aí começa ao contrário, começa de Maria para trás e vai até chegar em Adão. Olha que comprida essa genealogia. E vai. E aí quando chega lá no último, vai dizer Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então qual é a nossa posição de origem? Filho de Deus. Para que Jesus ressuscitou? Para espiritualmente nos levar na posição de filhos de Deus. Então nós não somos mais largados, nós temos um Pai, amém, que sempre esperou por nós, amém, querido? Só que nós estamos num patamar hoje como filhos de Deus, até um pouco não, bastante mais elevado do que Adão. Porque hoje nós estamos espiritualmente assentados com Jesus à sua direita, e Jesus à direita do Pai. Adão não tinha essa posição. Hoje temos a habitação do Espírito Santo em nós. Adão também não tinha, porque o Pai o visitava toda virada de tarde. Hoje nós temos autoridade espiritual contra a serpente, e Adão falhou naquele momento de não obedecer. Então nós estamos num patamar muito maior, querido, muito maior. Temos o sangue de Cristo, temos o corpo de Cristo em nós, temos a ressurreição de Cristo em nós, temos Deus habitando em nós, amém? Então, uma das coisas que a ressurreição nos faz é nos levar ao nosso lugar de origem. E a outra é nos levar à nossa posição de origem como filho de Deus. E a próxima seria levar-nos ao nosso lugar de origem. Qual que é o nosso lugar de origem, querido? Diz assim comigo: no coração do Pai. É voltar à casa do Pai, é voltar ao coração do Pai. Por isso que ele diz aqui, ó. Essa passagem fala do nosso lugar de origem. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Para que Jesus ressuscitou? Para levarmos ao nosso lugar de origem, de volta ao coração do Pai, de volta à casa do Pai. E você sabia que a parábola do filho pródigo fala dessas duas coisas, tanto da posição de origem como lugar de origem. Porque o filho pródigo abandonou o pai, e o filho pródigo foi para o mundo. E ele, enquanto estava tudo bem, tinha dinheiro, estava tudo ótimo, mas depois houve uma grande fome e tanta coisa lá, acabou o dinheiro dele, e ele acabou arrumando um serviço meio não muito bom, que era cuidar de porcos. Ele passava tanta fome, que quando ele via os porcos comer aquela comida, ele tinha vontade de comer também. E será que quando ele estava ali, ele tinha deixado de ser filho do pai? Sim ou não? Não, o pai dele estava lá e só... Ele que abandonou o pai. Aí o que acontece com ele? Caiu a ficha e ele volta.
Ele volta tanto para a sua posição de origem, porque ele voltou, porque ele era filho, ele não deixava de ser filho, e ele também volta ao seu lugar de origem, habitar e voltar a conviver com meu Pai. O Pai o recebe, o Pai o beija. Então a ressurreição de Jesus faz isso com cada um de nós. Enquanto estávamos no mundo, querido, nós comíamos comidas de porcos. Por isso, quando tem um cara muito ruim, as pessoas falam: mas esse cara tem espírito de porco, né? É isso aí mesmo. E aí Jesus, pela sua ressurreição, diz assim: você não vai comer comida de porco, você não é porco, você é filho de Deus, acorda. Eu quero levar você de volta à sua filiação. Eu quero dar uma paternidade para você. Eu quero levar você para um lugar que é o lugar onde os filhos de Deus habitam, é na casa do Pai. Hoje nós já habitamos na casa do Pai no sentido espiritual, espiritualmente estamos lá. Mas Jesus quer um dia transformar o nosso corpo e levarmos os nossos 3 corpos para lá, o espírito, a alma e a corpo, tudo de uma vez só. Amém, querido? Glória a Deus. Outra coisa que a ressurreição faz: traz de volta a imagem de Deus. Diz assim comigo: imagem de Deus. Então o que Deus fez? Deus soprou, ela estava lá, aquela escultura bem feita pelo maior escultor e arquiteto do mundo, né? Deus fez de barro ali aquele homem, perfeito. Faltava uma coisa: eu tenho que soprar a minha vida, a minha imagem neles. E aí Deus sopra e entra em nós o Espírito, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E aí Adão acordou, imagem e semelhança de Deus. Só que ele peca, e o que acontece? Essa imagem foi perdida. Você vai ver que daqui a pouco Caim mata Abel, e não sei o quem mata não sei quem, e começou uma confusão, porque o homem perdeu a imagem, ela ficou perdida. Então a ressurreição, o que ela faz? Ela nos dá a possibilidade de ressuscitar a imagem perdida de Deus dentro de nós. Então todos trazem essa imagem, ela está escondida e perdida, só isso. Você olha para uma pessoa ruim, um marginal, uma mulher, uma vizinha ruim, uma pessoa fofoqueira, sei lá. Você olha e fala: puxa, meu Deus, o que é isso? Só que, querido, tem uma imagem de Deus perdida ali. Porque foi criada a imagem e semelhança de Deus. Está ali. A gente tem que orar para romper, a gente tem que evangelizar, a gente tem que fazer de tudo para que venha para fora. Aí você vê o marginal, daqui a pouco está na sociedade. A prostituta, daqui a pouco está sendo mãe de filhos. Está tendo uma família, tendo um marido. Aquele que matava, agora está levando pessoas à vida. Porque Paulo também foi um assassino. Ele matava crentes. Mas depois, ele foi trazer pessoas que estavam mortas para a vida. Então a gente nunca pode olhar para alguém e dizer: esse não, que ele tem uma imagem ali e semelhança de Deus. Está perdida ali dentro, está escondida. A pessoa não se encontrou ainda. E nós, a igreja, que temos que ir lá e ativá-los, dizer para ele, orar por eles, impor as mãos, se deixar, e levantar essa intercessão, porque vai romper um filho de Deus que está ali dentro. É uma casca muito grossa que está por cima, de trevas e de pecados e de mancha. Você pega uma lâmpada, daquelas mais antigas, vamos falar, aquelas redonda amarela. Se você mergulhar ela no lodo, bem preto, e deixar secar no sol, depois se acende, você vai ver luz nela? Mas tem uma imagem ali, tem uma luz ali, só que a luz, muito pecado, muita coisa. Só que quando a ressurreição vem, a pessoa aceita, é limpo, é lavada essa lama, a lâmpada fica limpa, daí ela começa a refletir o que ela era e o que ela sempre foi, mas estava escondido ali. Amém? Então nunca a gente pode criticar alguém, achar que alguém, tanto dentro da igreja como fora, dizer: esse, aquele outro, que todo mundo tem a imagem. Infelizmente muitos vão viver a vida toda e vão morrer e não vão descobrir essa imagem, não vão assumir essa filiação de Deus. Mas Jesus já deixou isso. Lembra da história da águia que foi criado como galinha? O cara estava andando na floresta, um sitiante, e ele achou um filhotinho de águia que caiu no chão, e ele levou para casa e começou a cuidar e soltou com as galinhas. Aí você ia no galinheiro, no terreiro, estava lá todas as galinhas e a águia vivendo como galinha. Aí um dia chegou um amigo dele e disse assim: nossa, rapaz, que ele é uma águia, né?
Mas aí é uma galinha, está vivendo com as galinhas. Não, não é águia. Águia nada, rapaz, ela faz tudo que as galinhas fazem. Não, ela é águia. Eu vou provar para você que ela é águia. E ele pegou, subiu no muro, né? E fez assim, mas a águia não voou. Ele subiu no telhado, a águia não voou. Ele disse, espera um pouco, vamos comigo naquela montanha. Subiram na montanha, levaram a águia. E quando chegou lá em cima, o vento começou a bater, olha, a natureza despertou. Ela já abriu as asas, tal, e daqui a pouco flutuou e foi. Ela sempre foi águia. Ela nasceu com o instinto de águia. Ela nasceu para voar como águia. Viver nas alturas. E assim, infelizmente, é a humanidade, querido. São águias que o diabo está fazendo viver como galinha. Que não sai do chão, que só fica ciscando as porcarias do mundo. Tentando achar um escorpião para comer, uma minhoca. O Kiko tem galinha, sabe disso, né? Cisca e come tudo. A águia não tem essa natureza. Todos nasceram com natureza de filhos de Deus. A ressurreição desperta isso. Porque quando a pessoa aceita Jesus, é rompido. E ela vai começar a viver a imagem e a semelhança de Deus. Porque somos filhos do Pai. Amém? Outra coisa, a ressurreição nos dá um lugar de honra e de poder. Querido, olha que lindo. Falando de Jesus, diz assim, ó. O qual exerceu ele em Cristo, vai falando do Pai, né? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita os lugares celestiais. Então o que o poder do Pai fez? Ressuscitou Jesus e elevou ele às alturas que se assentou à direita do Pai. Aí, se nós parássemos aí, tudo bem. Só que Jesus quer dividir com a gente. No próprio Efésios 2:6 e no 3:10 vai dizer assim, ó. Agora passa para nós. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugar de honra. Se você assentar do lugar direito de uma autoridade, principalmente se ela for uma autoridade de um país, todo mundo vai olhar na foto e na filmagem e falar, nossa, esse cara aí deve ser um cara, porque não é qualquer um que senta do lado de um governante, não é? Pensou ser do lado do Lula? É? Pensou, querido, um governante, um rei, e alguém está do lado direito? Quem está filmando, saindo nas notícias, todo mundo vai falar, esse cara é alguém especial, ninguém está perto do cara, ele não deixa qualquer, está sentado do lado direito. Aí sabe o que Deus faz? Jesus assenta do lado direito, que é lado de honra, e por causa de Jesus, nós assentamos do lado direito também com Jesus. Nós estamos assentados no lugar de maior honra e autoridade que existe, à direita do Pai, à direita de Jesus. Por isso, querido, não fica com esse complexo inferior e interior, dizendo, você é abençoado, você está à direita do Pai. Tem gente que vai entrando em tristeza, vai entrando em depressão, e tem que tomar remédio, e tem que isso, e tem que aquilo, Você está num lugar de honra, você é uma pessoa especial. Preste atenção no que eu vou falar. Nem os anjos de maior autoridade, diz a Bíblia, que se assentou. Diz que alguns, não são todos, estão ao redor do trono. Mas você e eu que somos filhos, e fomos comprados pelo sangue de Jesus, e por causa da ressurreição de Jesus, nós podemos assentar. Já fomos convidados. Está escrito que juntamente com Ele já nos ressuscitou, e estamos assentados nessa posição. E aí no 3:10 vai falar da multiforme sabedoria, olha que lindo. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Sabe o que Deus está dizendo? Está vendo essa igreja que eu comprei? Está vendo o que a ressurreição de Cristo fez? Vocês vão se tornar multiforme sabedoria para que todos os anjos e autoridades espirituais contemplem a sabedoria que tem em vocês, que eu estou colocando. 1 Pedro 1,12 vai dizer que os anjos anelam perscrutar o Evangelho.
Porque eles nunca souberam do Evangelho. O Evangelho é uma coisa, um mistério que estava guardado. E toda vez que você está pregando o Evangelho, ensinando uma palavra, falando, os anjos estão ouvindo, eles anelam por ouvir. A igreja, que é a autoridade de Cristo que está na terra falando, a sabedoria de Deus. Essas palavras que a gente fala, que cura, que dá esperança, que dá ânimo, que nos levanta, que nos coloca em pé, que nos faz marchar. Amém, querido? Outra coisa que a ressurreição nos traz é a esperança de tudo novo. Eu quero, aqui encerrando com você vai ver cada coisa linda. Primeiro, nós até comentamos, mas eu quero falar de novo. Esperança de um corpo novo. Primeiro corpo, feito de pó. Jesus diz agora vai ser diferente. O segundo vai ser um corpo glorificado. Essa esperança nossa, eu espero um dia, né? Porque segundo as pessoas dizem, não está escrito na Bíblia, mas também é lógico, que já tiveram experiência de arrebatamento e algumas visões, ou alguns que foram para o céu em experiências EQM, quase morte, como é que é a experiência quase morte, é EQM mesmo, e ficaram alguns tempinho lá e voltaram. Todos dizem a mesma coisa, que encontraram algumas pessoas que morreram, que eram velhas, mas que estavam lá novas. Então, você não se preocupe, você que está mais andadinho, eu, cabelinho, barbinho, nós vamos voltar, ficar mais zeradinho, viu? E Jesus ele vai zerar a nossa quilometragem. Está lá com 500 mil, motor fundinho, nós vai para o céu, volta lá, fica bonitinho. Todo mundo diz, não sei se é verdade, mas que a gente vai ressuscitar, a gente vai ter o corpo como Jesus teve o seu corpo que ressuscitou há 33 anos. Então, só que quem é mais novo vai se lascar, né, Alex? Vai ter que subir para 33. Então, querido, esperança de um novo corpo. Outra coisa, a esperança de uma nova cidade. Olha que interessante. No começo, Deus fez o que para Adão habitar? Como é que se chamava? Jardim. Aí Jesus diz, não, eu vou dar uma coisa mais superior. Agora vai ser uma grande cidade. Vai vendo. Se você ficar comparando Jardim do Éden com Apocalipse, que é onde vai falar do fim, você vai ver que é tudo superior. Deus faz uma coisa aqui, que Ele faz superior. Corpo de pó, aqui é corpo glorificado. Um jardim, aqui eu dou para vocês uma cidade. Querido, eu estava esses dias estudando, o tamanho dessa cidade é 58% do Brasil. São 2.200 quilômetros quadrados. E eu não sei o mistério, e disse que a altura também é 2.200 quilômetros. Você sabe o que vai acontecer com essa cidade? Ela vai sair no espaço. Eu não sei se são só o muro, se é ela, se são andares, porque tem prédio, tem tudo lá, é uma cidade mesmo, viu? É uma cidade mesmo, só não tem que carimbar cartão, essas coisas não vai ter lá, não trabalhar. Só não tem que trabalhar, então esse que é bom. O nosso trabalho já está aqui, né? Porque a Bíblia diz que descansaram das suas fadigas. O céu é um lugar de descanso, não é um lugar mais de trabalhar. Trabalhar, a gente trabalha aqui. Aqui é lugar de guerra, é lugar de a gente batalhar. Querido, mas que cidade que é essa? Então o que a ressurreição de Jesus nos traz? Uma esperança de uma cidade. Abraão vai dizer lá no Hebreus 11, no versículo 9 e 10, vai dizer assim: Abraão peregrinava, armando suas tendas, esperando uma cidade superior, do qual Deus é o arquiteto. Abraão somos nós aqui hoje, querido. Não temos lugar fixo aqui nesse mundo, não. Nós não queremos ficar aqui. Nós só estamos aqui armando tenda. Estamos trabalhando, estamos estudando, vindo para o culto. Só armando tenda. O meu negócio não é aqui. Eu estou esperando uma cidade superior, do qual Deus é o nosso arquiteto. E que Jesus disse aqui em João 14, estou indo preparar. Por que esse negócio é tão lindo e belo? Olha o tamanho da cidade, querido. Metade do Brasil é a cidade. Já viu uma cidade desse tamanho? Na terra não existe. Ela vai descer, tocar a terra, uma cidade enorme. E nós vamos viver junto lá. Oh, maravilha, pensou? Será que ela tem shopping? Se tiver shopping lá, as mulheres, né? Onde estão as mulheres dessa cidade gloriosa? Estão tudo no shopping. Shopping Jeová. Shopping Jeová. Não pode ter não, aí não. Shopping Xing Ling, não, lá é coisa de primeira, irmão. Outra coisa que nós vamos ter, por causa da ressurreição,
é esperança de viver num lugar abençoado. Éden, maldito, porque Deus amaldiçoou. A terra foi amaldiçoada. Em Apocalipse, por causa da ressurreição, ele diz, um lugar abençoado. A Bíblia diz assim, lá não entrará maldição. Só tem gente abençoada, num lugar abençoado, vivendo num Deus que é a bênção e a sua glória está ali. É um lugar de conforto mesmo, de prazer mesmo. Por isso que eu sempre digo, vale a pena viver com Cristo e sofrer aqui na terra, porque o que nos espera é uma glória, e você não vai passar uma temporada lá, olha, você ganhou aqui 100 mil anos, você vai ficar aqui, não, a Bíblia diz que é eternamente, nunca mais vamos sair desse lugar maravilhoso. Sabe por quê? Tudo porque Jesus ressuscitou. Querido, olha a responsabilidade, tudo em cima de um só homem. Por isso que Jesus não marcava a touca, não titubeava, ele não perdia tempo, ele não olhava para o pecado, ele diz, eu tenho uma missão. Milhões e milhões de pessoas vão depender de mim para ir para o céu. Milhões e milhões de pessoas vão depender de mim para morar na casa do Pai, eu não posso me perder. Que o diabo tentava, querido. E aí todos do Velho Testamento que morreram esperando o Messias, foram por ele salvos. E todos aqueles que nem haviam nascido, foram por ele salvos também. Aqueles que o irão aceitar. E ainda aqueles que nem nasceram e possam ainda ter tempo de aceitá-lo. Glória a Deus. Abre comigo Apocalipse 21. 20, versículo 1. Eu quero ler algumas coisas de Apocalipse para a gente encerrar. Aqui você está em Apocalipse 20, versículo 1, mas eu quero ler aqui 2 Pedro 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o que, querido? Novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso que fala segundo a promessa. Mas promessa de quem? No morto? Por isso que nós lemos no começo. Ué, se Jesus não ressuscitou, então em vão a nossa fé. Nós somos as piores das criaturas, achando que a nossa vida é só aqui. Não, mas Pedro está dizendo segundo, aqui ó, segundo a sua promessa. Ele ressuscitou e prometeu. Disse que viria e nasceria, nasceu como um homem. Disse que morreria, morreu. E disse que ressuscitaria ao terceiro dia, ressuscitou. E disse que vai voltar. Então nós cremos que, por que ele não vai cumprir o quarto? Se já cumpriu os 3 e o mais difícil foi ressuscitar, voltar, não tem problema nenhum. Amém? Aguardamos novos céus e nova terra. Sabe por que a gente aguarda? Porque ele ressuscitou. Tantas pessoas, querido, que adoram deuses que estão mortos, que adoram deuses que os seus ossos estão em sepulturas. Tem lugares no mundo que vai milhões de pessoas adorar uma pessoa que a sua ossada está guardada. Agora nós adoramos o único que os seus ossos estão no céu, glorificado, com o seu corpo, não ficou na sepultura. O de Pedro está lá, o de João está lá, de todo mundo está lá. Mas o do meu mestre está no céu, com o corpo glorificado. Amém? Vamos ler aqui Apocalipse 20. Vi novo céu e nova terra. Oh, maravilha, eu queria ter essa visão que João teve, hein? Se imagina, ele vê. Não, Apocalipse 20, versículo 1. Eu falo 21, mas é 20, versículo 1. Hã? Será que eu marquei errado? Ah, não, perdão, é verdade. Eu que marquei errado aqui, porque eu copio o versículo, depois eu que escrevo 21, porque o 20 fala sobre o milênio. Perdão, gente, é Apocalipse 21, 1, tá? Na ressurreição vai consertar essas coisas que a gente erra, sabe? Essas pisadinhas que a gente dá. Vi novo céu e nova terra. Que visão maravilhosa. Eu queria imaginar eu vendo, querido, novo céu. A gente não imagina, só João teve esse privilégio de ver, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Tudo isso aqui vai passar, viu?
Vai ser tudo diferente. E o mar já não existe. Sabe por que vai ser diferente? Porque tudo aquilo que está no céu, por isso que agora em vida nós temos que clamar pelo céu. O céu já em nossas vidas no meio da igreja. Mas o céu de verdade vai descer aqui nessa terra. Por isso que ela tem que ser transformada para receber o céu onde Deus está. Vai descer a cidade onde Deus habita, que ela é muito grande. E o céu vai descer na terra. Por isso que ele tem que ser novo céu e nova terra. Tudo aqui vai ser transformado, tá? A primeira terra passar, o mar já não existe. Eu não sei se isso aqui é literal, mas quem gosta de mar, não sei, né? Você gosta de mar. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Olha que coisa maravilhosa, querido. Olha que coisa maravilhosa, não mais espiritualmente, mas Deus vai habitar com a gente mesmo, no meio dos homens, andando em nosso meio. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com ele. No Éden, Deus só visitava toda a viração. Agora Deus está o tempo todo em nosso meio. Eu só não visito, agora eu estou no meio de vocês. Papai, né? Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você que chora muito, né? Sempre tem alguma coisa que está chorando lá, não tem mais lágrima. Por causa do que, querido? Não podemos perder o foco de hoje. É a ressurreição que nos privilegia com isso. E a morte já não existirá. Uma coisa que não tem na cidade é velório, né? Velório para quê? Ninguém morre mais, né? Estou perdido aqui. Não haverá, o 4, obrigado. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Então eu vejo muitas mulheres que sempre falam: ai, que dor de cabeça, ai, que enxaqueca, né? Que as mulheres sofrem mais, não sei, deve ter algum motivo. Lá não tem dor nenhuma. Você imaginou se viver sem dor nenhuma? Ai, que dor na costa. De vez em quando a gente tem uma dor na costa, né? Nós somos um pouquinho mandados. Ai, deu uma fisgada. Ai, querido, lá é corpo perfeito, é lugar perfeito, não tem mais dor. Doril, você não faz parte do céu. Dorflex, Torcilex, sei lá, Torcilax. Lá não tem, aqui a gente tem que tomar. Querido, não tem choro, não tem dor, não tem... Então eu só imagino assim, é só alegria, só gente feliz o tempo todo pelas ruas, não tem por que se preocupar. Deus está conosco, Deus habita conosco. Aqui não há maldição, aqui não há pecado, aqui não há diabo, aqui não há demônios, aqui só gente santa. Amém? Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, olha que lindo, herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha que maravilhoso, querido. Fonte. Hoje tem um pessoal aí meio doido que tentam pegar alguma coisa lá de trás, que teve uns doidos lá atrás que queria fazer a fonte da juventude, a fonte da eternidade. Até fizeram umas fórmulas. Aqui Jesus está falando: gente, é de graça, pode beber da água da vida, vocês não morrem nunca mais. Eu tenho a fórmula. Jesus está falando: eu tenho a fórmula. O vencedor, querido, por isso que é vencedor. Vencedor é aquele que fica até o fim. Não é lutar um round e jogar a toalha e sair embora. Vamos até o fim. Como Paulo: combate o bom combate, guarda a tua fé e vai até o fim. Porque Jesus está dizendo que esse lugar, que pela sua ressurreição foi nos dado, é para vencedores. E vencedor não é aquele que vive 5 anos na igreja e depois o resto no mundo, querido. É aquele que vai até o fim. Ou aquele que termina com ele. O ladrão que estava na cruz viveu uma vida desgraçada inteira, mas ele teve a sabedoria e ele é um vencedor, porque no último momento ele quis o Salvador e ele foi para o paraíso com o Salvador. Então, quem está em pé, cuide para que não caia. Você que está aqui, não é o problema de você estar aqui hoje, o problema é se lá no final você vai estar com ele ainda. Então mantenha-se em pé.
mantenha-se firme na fé. Não largue de Jesus porque o irmão não olhou, porque o outro falou, porque não sei o que. Gente, nós não estamos preocupados com isso. Se nós já morremos, nós sabemos conviver com as diferenças do irmão. A igreja é uma arca, onde tem pessoas cheirosas, mas tem animais fedidos, e a gente se convive porque é o lugar de salvação. Noé e sua família suportou a arca, com aqueles animais que estavam lá, que era um lugar mal cheiroso, ficou 377 dias preso ali dentro. Você imagina como não estava o cheiro? O quintal da casa da gente, quando tem cachorro, você fica 3, 4 dias, uma semana sem lavar, parece jaula de leão. Você imagina você está 1 ano preso numa arca. Então igreja é arca, você tem que aprender a conviver com esses cheiros. O irmão, eu morri, deixa ele falar, eu amo ele. Porque a gente vai até o fim. Eu estou falando disso porque na nossa caminhada, nós somos um pouquinho mais andados, a gente já viu tanta gente largar de Cristo, porque um falou, porque o outro deixou de falar, porque não sei o quê, porque não cumprimentou eu, porque eu acho que não gosta, e perde a salvação por causa disso. Porque voltou para o mundo, querido, um abismo puxa o outro, não pensa que vai ficar no mesmo patamar, não, o negócio é cada vez mais para baixo. O diabo não brinca em serviço não, ele é sério no serviço dele. Nós, a igreja, que precisamos acordar e ser mais séria também com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Uma vez contaram uma historinha disso do porco-espinho, né? Que houve uma época em que a terra entrou numa era glacial. É uma historinha meio, né? E ficou muito gelado a terra, e os porcos-espinhos, para se manter vivos, eles tinham que se encostar um no outro. Mas o espinho às vezes machucava, mas olha, machuca, mas se a gente não estiver junto, a gente não sobrevive. Vamos estar junto, ter o calor um do outro, o calor do irmão, ter paciência com quem está um pouco mais novo, ter paciência. É assim, querido. Se morreu, morreu. A gente não pode estar vivo de novo, né? Porque quando está morto, o espinho cutuca, mas você fala, nem estou sentindo, estou em Cristo Jesus, amém. Apocalipse 22:5. Pula lá comigo para o 22:5, eu não vou ler muita coisa não. Então já não haverá noite. Ai, que coisa maravilhosa. Só dia, né? Tem gente que tem medo do escuro, acende abajur, sei lá o que, né? Oi? E aqui você não vai ter problema com sono, né? Porque lá não precisa dormir, viu, gente? Tem algumas igrejas que tem essa crença que o homem, quando morre, ele dorme até que Jesus volta. Querido, quem precisa dormir é o corpo que cansa. Espírito nunca dorme. Já viu falar que algum anjo precisou dormir? Agora acabou seu turno, vai dormir. Anjo não dorme, é espírito. E nós também temos um espírito. Então quem está em espírito não dorme nunca, sabe? Está sempre acordado, tá? Então não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E olha que lindo essa parte aqui. E reinarão nós com ele, pelos séculos dos séculos. Filho de Deus é filho do rei. Filho do rei também reina. Você foi chamado para reinar eternamente com ele. Já começa o reinado aqui, reinado sobre o pecado, sobre as trevas, sobre tudo, querido. Nós reinamos. Amém. No Éden foi proibido o direito da árvore da vida, mas na ressurreição ele nos dá o direito da árvore da vida. Apocalipse 22:14. E depois falta só mais uma passagem, a gente termina. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre pelas portas. Olha que interessante, compara o Éden com aqui. Lá foi proibido, aqui liberou. Tudo que aconteceu lá de ruim. Por isso que o Apocalipse não é só um livro de desgraças, mas é um livro que mostra a soberania de Jesus e termina dizendo com todas as bênçãos para aqueles que esperam nele. Diz, vem beber da água da vida, de graça. Agora ele diz, vão comer da árvore da vida. Aqui na terra, para sempre, a vida estará em nós. Amém? E para concluir, eu quero ler com você, e agora eu pus aqui, né? Só para a gente ler esse pedacinho aqui. A nossa maior esperança, querido,
é porque nós temos a ressurreição. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, quer dizer, se morrer, e o Paulo está chamando esse corpo de casa, né? A gente mora aqui dentro. Você já viu aquele bichinho, como é que chama? O caramujo. Fala o nome dos outros aí, uns que carregam a casinha na costa. Pode ser a tartaruga, mas o caramujo dá mais. Tem um no mar, aquele, como é que chama aquele caranguejo? Ele não tem essa casa, mas ele pega a casa daqueles caracóis onde morre, ou sei lá o que acontece, e ele entra dentro e veste ele. Já viu isso ou não? Então, esse corpo aqui nada mais é do que isso, porque isso não sou eu. Eu sou o que está aqui dentro, o verdadeiro eu que você não vê, eu também não vejo você. Eu estou vendo sua casa terrestre, né? Sua casa. Então, Paulo está dizendo, se essa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Ele vai falar agora de um corpo, né? De um corpo glorificado. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade nós que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita dentro de você como penhor, garantia, que a hora que for dado o aval, que a trombeta tocar, Ele vai transformar essa casa terrestre numa casa celestial. Você terá um corpo celestial. E olha que interessante no céu. Nem anjos, nem seres viventes, nem querubins, nem serafins. Ninguém vai ter corpo glorificado igual ao de Jesus, a não ser nós, a igreja. No céu só tem alguém que tem um corpo diferente. Jesus e agora a igreja quando for ressurrecta. Só nós teremos corpo diferente. Que top, não é? Amém, querido? Que você viva sempre com essa esperança. Se Ele ressuscitou, o mesmo Espírito vai me ressuscitar. Mas que também seja a nossa oração, que esse mesmo Espírito nos leve até o final, nos aperfeiçoando. O problema nem é o Espírito Santo nos aperfeiçoar, porque isso Ele faz muito bem. O problema é nós que não cooperamos e não deixamos Ele fazer. O problema é nós que muitas vezes alimentamos mais a carne do que o Espírito. E o Espírito milita contra a carne, então não tem transformação. A gente fica aí meio que maquiando o morto, né? Sabe aquela coisa que a pessoa não entrega, mas ela não quer mostrar que ainda está morto no pecado, não para o pecado, mas está morto no pecado, então fica se maquiando. Tem até uma profissão, né, de gente que maquia morto. Vai lá, passa como é que chama isso aqui? Um blanche para ficar rosinha. Não adiantar, querido, todo mundo sabe que está morto. Ai, como ele está coradinho, morreu tão coradinho, morreu nada, está branco, não tem sangue, não tem mais nada ali. Não é? Morreu com saúde, coradinha, que bonitinho, tudo vermelhinho. Não, morreu com saúde. Entendeu? E a gente, às vezes, como igreja, a gente quer passar assim, a gente fica passando um blushzinho aqui, um blushzinho. Quando começa o blush, a gente corre a passar. Querido, não adianta. A gente tem que matar essa carne mesmo, tirar esse blush e dizer, não está morto mesmo, é isso aí, não tem mais homem velho aqui. Agora aqui é uma nova criação em Cristo Jesus que ressuscitou. Glória a Deus. Nós só podemos terminar, querido, orando, né? Não vou nem cantar hoje, eu quero orar com você. Porque cada um de nós aqui, então, entendemos que somos filhos de Deus. Você é imagem e semelhança do Criador. E quando eu olho para você entendendo que você é isso, eu posso ver beleza em todo mundo. Todo mundo. Porque às vezes fisicamente um é mais feio, outro é mais bonito. Isso não importa.
Mas quando a gente olha para alguém e diz filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, todo mundo é lindo, querido, todo mundo é lindo. Inclusive eu, entendeu? Inclusive eu, que sou feio, né? Mesmo com esse narizão assim, você olha e fala, pastor é imagem e semelhança de Deus. Eu não sei se Deus tem esse negócio tão grande aí, mas é lindo. Porque aí você começa a olhar com os olhos do Espírito lá dentro da pessoa e dizer, aí tem filho de Deus, aí tem uma filha de Deus. É lindo isso aí, querido, isso é coisa maravilhosa. Se a gente conseguisse enxergar as pessoas sempre assim, a gente não ia viver de mal, ia viver com diferença. A gente olha e sabe, que bênção de Deus. Que benção. Se um dia você tiver a oportunidade de encontrar alguém na rua que venha falar para você, eu sou um desgraçado, uma pessoa até de rua mesmo, você fala assim, querido, você é filho de Deus. A imagem de Deus está dentro de você. Bota a mão no coração dele mesmo, deixa Deus pegar ele. Nem sei o que vai acontecer com ele, mas a hora que ele for deitar, ele vai cair isso na cabeça. E aquilo vai ficar incomodando. Eu sou filho de Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nessa vida? Deus tem nos chamado numa aliança superior a coisas superiores, querido. Está na hora da igreja parar de viver essa coisa muito baixa. Jesus tem nos chamado, sai desse lixo, sai dessa coisa daqui de baixo, desse humanismo, dessa carnalidade, dessa mentalidade furada aqui da terra. Vamos, Deus tem nos chamado numa aliança superior para coisas superiores. Deus está te chamando para lugares que você não foi, para ter mentalidade que você ainda não tem, ter a mente de Cristo, o coração de Cristo de verdade. Ele não pode pegar você e arrancar e levar para lá. Mas se você disser, eu quero, Ele vai revelar a intimidade dele para você, Ele vai revelar para você mistérios. Ele vai te dar coisas e sentimentos no Espírito que você nunca teve, coisas que você vai experimentar, que você nunca experimentou. Mas o que Jesus que ressuscitou, pede nessa manhã, através do servo que vos serve aqui, o anjo da igreja, ele diz, sai desse lugar. E venha para lugares superiores. Vamos fazer isso, querido. Amém? Fecha os teus olhos.